Olá, queridos colegas professores, nossa equipe gestora, os colegas da coordenadoria regional e as coordenadorias distritais, sejam todos bem-vindos a mais um diálogo dos itinerários formativos em ação 3. Eu sou o Manuel Feitosa Jeffres, atualmente sou gerente do Núcleo de Gestão Curricular e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma unidade curricular comum que faz parte dos itinerários formativos. Mas antes de nós chegarmos especificamente a este fim, nós iremos relembrar um pouquinho da arquitetura do novo ensino médio. Para isso, é importante você, colega que está nos assistindo nesse momento, que entenda ou relembre um pouquinho da arquitetura. Ela, de um modo geral, ela está subdividida em formação geral básica e os itinerários formativos, como você pode observar. E o elo que liga a formação geral básica e os itinerários formativos são os eixos estruturantes. Esses eixos, eles são divididos em investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. É importante destacar agora, professor, que em 2023 e neste momento nós iremos trabalhar com as unidades curriculares comuns, hoje que é o foco nesse caso da interculturalidade e diversidade amazônica. Você vai ter uma belíssima apresentação com o nosso colega, que ele é justamente o coordenador desta unidade curricular comum. E aí é nesse ponto que você fique à vontade, professor, para tirar todas as suas dúvidas. Então, passa a palavra para o nosso coordenador, o professor João, que ele vai dialogar sobre a interculturalidade e a diversidade amazônica. João. Eu gostaria de agradecer, começar falando, agradecer por essa oportunidade de coordenar essa unidade curricular, como o Manuel acabou de falar. Porque esse trabalho ele começou com a professora Ana Cavalcante, e eu, a partir da saída da professora Ana, eu assumi essa responsabilidade de coordenar o caderno da interculturalidade e diversidade amazônica. E, assim, apesar de não ser da área de ensino, não ser da área de humanas, ser da área de ciências biológicas, mas eu tive que me apropriar desses conceitos de interculturalidade e diversidade amazônica, estudar esses conceitos junto com os colegas que participaram da construção desse caderno, para a gente proporcionar aos professores, aos alunos, a oportunidade de discutir esses temas, que eu diria até que é um tema bastante oportuno, dentro da nova conjuntura, da nova estrutura curricular que a Secretaria está propondo, Então, essa unidade curricular, como o Manuel já falou, fazem parte dos itinerários formativos, é uma unidade curricular comum também, e ela vai ser trabalhada a partir do ano que vem, então é por isso que a gente está iniciando esses diálogos com os professores, com os gestores, para que a gente possa tomar consciência, tomar pé da dimensão do que é essa interculturalidade, Então, aí eu gostaria de falar um pouco da questão da equipe redatora de especialistas, que, como se trata de interculturalidade e diversidade amazônica, então os especialistas que participaram desse processo são também de diversas
diversas áreas, diversos pensamentos, né, dentro dessa questão da interculturalidade. E por aí a gente já percebe, por esse conjunto, né, de profissionais que participaram desse processo, a gente já poderia falar um pouco do que é essa interculturalidade, né? Então, a interculturalidade, ela é um processo que ela acontece dentro dessa conjuntura de transformação da sociedade, dentro desse processo da transformação da sociedade e por meio desse processo de globalização. Então, onde as culturas, as diversas culturas, elas às vezes entram em choque, entram em conflito, né? Entram em sobreposição, né, de culturas. Então, a interculturalidade ela é um conceito, eu diria assim, trazido pela antropologia, em que ela mostra a necessidade hoje de se discutir esse tema, devido a toda essa dimensão, né, mesmo pelo desenvolvimento também dos meios de produção, né, pela formação de diferentes classes sociais, né, ela vem oportunizando um debate também por meio dos movimentos sociais, né, por meio da inclusão, né? Então, esse caderno que nós produzimos, né, ele vem trazendo todas essas discussões, né? Então, o objetivo meu aqui, como coordenador, é apresentar esse caderno, como que ele está estruturado, o que ele vai oportunizar para o professor, né, e para o estudante, tá? Então, a interculturalidade e diversidade amazônica, né, que a gente chamou de IDA, é uma unidade curricular comum, né, que vai ser trabalhada na rede agora, né, em 2023, né, que vai iniciar. E ela é uma continuidade também na proposta curricular, né? Então, o que eu trago aqui para a gente informar, né, desse caderno, né, sobre a interculturalidade, principalmente o perfil do professor, como vocês estão percebendo aí, né? Então, o perfil do professor, ele pode ser licenciado em qualquer área do conhecimento, né? Inclusive pedagogia intercultural indígena, que o caderno de interculturalidade ele traz essa discussão, né, dos troncos linguísticos, né, da formação da língua, né, diferentes línguas, né, que nós temos indígenas na nossa região, né, amazônica, como a gente pode perceber, né, falando em diversidade amazônica, então não poderia deixar de lado, né, de discutir essa questão indígena, né, entre outros, né, a linguagem indígena, o papel dos indígenas, né, na sociedade, nessa sociedade globalizada, né, como é que funciona. Então, esse perfil do professor, né, ele é muito importante, né, de ser colocado, porque aí a equipe gestora, no caso, precisa, de certa forma, se organizar, né, dentro da escola para proporcionar esse profissional, né, para trabalhar
né, essa nova unidade curricular, né, a interculturalidade. Eu gostaria de falar também que a interculturalidade ela oportuniza aos professores uma discussão muito nova também, embora os estudos sobre interculturalidade já são desde a década de 90, né, já vem os antropólogos, os cientistas sociais já vêm discutindo essa questão. Então, ela vai oportunizar um debate e uma experiência nova na escola, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, eu vou colocar alguns exemplos do que é como um exemplo, né, do que a gente pode discutir na escola, né? Na próxima ficha, nós temos aí sobre a interculturalidade e diversidade da Amazônia, a ementa. Então, por essa ementa, eu coloquei aí, a ementa é bem maior do que isso, mas quando o caderno estiver nas mãos, né, dos professores, dos gestores, vocês vão ver que ela é bem maior. Eu destaquei aí algumas finalidades, né, o que ela vem trazendo, o que ela traz, né, o que ela traz aí de novo para ser discutido. Então, a finalidade é uma temática vinculada à diversidade cultural brasileira e amazônica, né? Então, vejam como que eu chamo a atenção de como que é complexo essa discussão, né? Por isso que é importante, quando o professor estiver trabalhando essa temática, né, ele possa realmente se apropriar desses conceitos, né, sobre o que é a interculturalidade, o que é culturalidade, né, o que é diversidade, né, principalmente diversidade amazônica. Embora muitos professores na rede, a gente sabe que tem essa expertise, né, tem esse conhecimento, né, então precisa o professor ter essa visão, né, do que é trabalhar essa interculturalidade. Mas eu penso assim que com o caderno que a gente vai disponibilizar, o professor ele vai ter a oportunidade de ver lá nesse caderno pedagógico que existe toda uma estrutura que nós nos preocupamos em montar, né, a partir das ementas, onde esse caderno ele vai trazer, por exemplo, as competências, as habilidades, né, vai acontecer em que todas as unidades terão uma introdução, um texto introdutório sobre a unidade, né? E ele traz também textos de suporte, né? Ele vai trazer atividades para o professor trabalhar em cada unidade, né? E as referências, tá? Então, hoje, o objetivo é mais assim, atiçar a curiosidade, né? Dos professores, de trabalhar, né, de se apropriar desse caderno, né, que ele está muito bem feito, né, houve uma preocupação grande da equipe, né, de trazer essas novidades, né, com novos materiais, né, aprofundar a discussão sobre a interculturalidade, que ela abrange uma série de temas que geralmente os professores não têm tempo ou não têm tempo ou não têm conhecimento ou não se aprofunda, né, nesses conhecimentos, né?
como, por exemplo, a questão cultural indígena, a questão dos direitos das mulheres, né? A questão dos direitos dos estudantes, né? A questão dos direitos humanos, a questão do protagonismo juvenil. Então, toda essa discussão ela está presente nesse caderno, né, da interculturalidade, né? Então, que vai oportunizar aprofundar esse debate dentro da escola, né, que precisa ser feito. E até assim, a Secretaria, né, de Educação, por meio do projeto da nova proposta pedagógica, na minha visão, ela foi muito feliz, né, em colocar colocar esse tema, né, a interculturalidade, porque nós vivemos numa sociedade, né, bastante ainda desigual, né, onde há ainda muita falta de conhecimento, né, por parte dos alunos, parte da comunidade escolar, e vai ser muito importante que essa discussão seja feita, seja aprofundada, né? Isso aí que eu estou falando, ela é importante porque ela tá calcada em cima de uma competência geral da BNCC, né? E qual é essa competência? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflito, né? A cooperação, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Então, como eu já falei, dentro do caderno de interculturalidade, ele traz uma discussão muito importante sobre os direitos humanos, né? O que são os direitos humanos, né? A quem ele serve, quando que ele surge, como que os direitos humanos eles precisam ser discutidos, né? E fazer com que esses alunos e professores, gestores conheçam de forma mais profunda, né, os direitos humanos. É claro que no caderno a gente traz essa unidade, né, os direitos humanos também, para ser trabalhado, né, com os estudantes, traz também atividades de como promover esse debate. Essas atividades, elas são atividades baseadas em metodologias ativas, né, para que o estudante não fique apenas naquela coisa de pergunta e resposta, né, mas que ele possa participar realmente do debate, né, por meio dos assuntos que são colocados no caderno, tá? E as competências específicas por áreas que existem outras competências, né, que a gente coloca, várias competências que a gente coloca no caderno, mas eu trouxe algumas, assim, essa importante para a gente visualizar o que é esse debate da interculturalidade, que eu elenquei aí, que é identificar e combater as diversas formas de injustiça, né, que é uma competência específica de ciências humanas e sociais aplicadas, né? As diversas formas de injustiça, o preconceito, né, a violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos, solidários e respeitando os direitos humanos. Então, por essa competência específica, vocês podem perceber que nós estamos trabalhando uma temática muito voltada
ao dia a dia, né? Ao cotidiano do aluno, dos alunos, da sociedade. O que está acontecendo na sociedade, né? Como que a gente pode travar esse debate, né, dentro da escola, de maneira respeitosa, de maneira contínua, né, para que a gente possa viver uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que é mais justa, né, e que a gente possa buscar esses elementos. Esses elementos estão contidos no caderno, para que a gente possa chegar, né, possa buscar, por meio do debate, por meio da discussão saudável, né, respeitosa, né, essas discussões, fazer essas temáticas, essas discussões dessas temáticas de maneira profunda e respeitosa. Tá? Aí eu trouxe um exemplo aí de como o caderno ele tá organizado. Por exemplo, nós temos aí os objetos do conhecimento, se você, onde a gente vai perceber que o caderno ele está organizado em unidades. Tá? Então, na unidade 1, a gente traz, por exemplo, a cultura, identidade e diversidade. Tá? Cultura, identidade e diversidade. E na unidade 2, nós nos preocupamos, né, em colocar os direitos humanos e cidadania. Então, isso eu fico muito contente com isso, porque são discussões que a gente quase não vê, né, dentro da sala de aula. Às vezes ela surge assim de momento, né? Aparece um assunto muito aleatório e o professor, às vezes, faz uma discussão muito, não diria rasteira, mas uma discussão pouco aprofundada sobre o tema. Mas, a partir do caderno, ele traz, então, nessas unidades, que ele está dividido em unidades, né? Os direitos humanos e cidadania, né? A igualdade e equidade, o que é essa igualdade e equidade? É definição, né, e políticas públicas de enfrentamento às desigualdades. Né? Então, é aquilo que eu estava falando. Né? E na unidade 4, a gente traz o protagonismo juvenil e atitudes solidárias. Então, por essas unidades, a gente já pode perceber que há uma preocupação em trazer esse debate de forma mais profunda na escola, né? Mostrar para os alunos, formar esses alunos de forma, diria, mais ética, mais solidária, né? Que possa entender melhor como funcionam os mecanismos políticos, né? Como se formam os mecanismos de desigualdade e como que esses mecanismos eles podem ser melhorados, né? Ou até mesmo como que fala? Melhorados e como que a gente pode tirar, né, diminuir as desigualdades sociais ainda muito presentes na sociedade. Né? Então, tudo isso, todo esse debate ele é importante, né, para ser realizado, para ser feito dentro da escola. Então, esse caderno ele oportuniza isso. Então, eu vejo como uma esperança de uma
de um diálogo mais profundo a respeito dessas questões que são questões muito caras na sociedade, né? A questão do protagonismo juvenil, a questão dos direitos humanos, que nos últimos anos houve uma má compreensão do que são os direitos humanos, uma má interpretação do que são os direitos humanos, né? E isso é importante que as pessoas tomem consciência, né? E não só consciência, mas pratiquem, né, essa questão dentro da sociedade. Então, esse processo, então, essa discussão ele perpassa pela escola, necessariamente ele perpassa pela escola, né? E, embora existam os movimentos sociais, mas a escola ela é muito importante que esse debate seja feito, né? Eu trouxe também para a gente ficar com curiosidade de conhecer o caderno, né? Um exemplo de cada unidade, né? Então, o caderno ele traz, como eu falei para vocês, né? Aí ele traz então as unidades, né? E eu trouxe um exemplo aí do que quando você estiver manuseando o caderno, você vai ver que as unidades elas estão distribuídas em diferentes tipos de aulas, né? Então, na unidade 1, aí eu trouxe um exemplo. Aí, cultura, identidade e diversidade. Aí, o que esse caderno trabalha, então, dentro dessa unidade? Aí nós distribuímos em aula, né? Então, a aula 1 e 2, ela trabalha a cultura, identidade e diversidade, né? Então, dentro dessas aulas, vocês vão perceber lá que ela traz uma introdução, ela traz, então, um texto de apoio, texto de aprofundamento, né? Ela traz atividades e atividades dentro de cada aula. Então, cada caderno e cada aula ele traz atividades diferentes para ser trabalhado com os alunos, né, dentro da escola, né, da sala de aula. A unidade 1 também tem a aula 3, onde a gente coloca aí a identidade nacional e a Amazônia, e traz uma discussão sobre os povos do campo, das águas e da floresta. Por isso que o texto aí, né, o título é Diversidade Amazônica, embora a discussão seja uma discussão ampla, né, o que é a interculturalidade, mas a gente foca dentro da diversidade amazônica, né? Então, é uma discussão importante sobre os povos do campo, das águas, né, e da floresta, também dimensões históricas e sociais. Então, vejam que a nossa preocupação ela se dá em focar no regional, né? Focar, trazer essa discussão e o debate dentro da regionalização, trazer esse debate para a Amazônia, né? E isso é muito importante, né? Porque a região amazônica ela é uma região em que ela tem uma importância mundial, né? Todos têm visões diferentes sobre a Amazônia. Ela tem um potencial, né, para ser estudado também. E a Amazônia não é só floresta, né? Não é só a biodiversidade, puxando um pouco para a minha área, né, que sou biólogo, mas tem as pessoas, né? Tem gente na floresta, tem gente na cidade. Então,
essa discussão da interculturalidade envolvendo as pessoas, ela é muito importante para ser desenvolvida, né? Então, esse caderno ele oportuniza esse debate, né? Tá? Então, esse caderno, como mostrei para vocês, é só uma apresentação do que é o caderno. Em outras oportunidades, nós vamos ter um aprofundamento dessas unidades. Então, os professores que participaram da construção desse caderno, eles virão também fazer as suas apresentações, né, porque são especialistas, e aí eles vão ter condições, por exemplo, de aprofundar o debate, por exemplo, sobre os direitos humanos. Eles vão ter condições de aprofundar o debate sobre os direitos, sobre os movimentos sociais, né? Eles vão ter a oportunidade de mostrar, também aprofundar o debate sobre o protagonismo juvenil, né? Porque cada colaborador, né? Cada componente que ajudou a escrever o caderno, eles então irão ter essa oportunidade de mostrar de maneira mais aprofundada, né? Porque o caderno ele tem mais ou menos umas 82 páginas, então é um bom material, né, para ser utilizado na sala de aula, né? Um bom material de pesquisa também, né, para os professores e para os alunos. E aí, numa próxima oportunidade, a gente vai aprofundar essas temáticas com vocês. Então, no mais, era isso o que eu tinha para apresentar. E aí nós temos também o nosso plantão de dúvidas, né? Qualquer pergunta que queiram fazer, né, sobre essa temática, sobre o caderno, como ele está organizado, né, vocês podem entrar em contato e a gente está à disposição para responder. Então, eu agradeço pela oportunidade e estamos aí nesse processo de construção. Muito obrigado.